Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma tarde de debate aqui no Congresso Analítica, a 7ª edição do evento, mas a primeira 100% digital. Eu sou Nádia Bento, eu sou head da Feira Analítica e gostaria de dar boas-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando na tarde de hoje. E para que, se por acaso tenha alguém na audiência com deficiência visual, gostaria de me apresentar e me descrever. Então, eu tenho 1,70, tenho pele clara, cabelos longos, castanhos escuros, os olhos grandes, também castanhos escuros. Estou usando uma blusa verde com colar. Então, novamente, sejam todos muito bem-vindos. Essa semana de conteúdo ela é um aquecimento para o nosso grande encontro, que será de 28 a 30 de setembro de 2021, no São Paulo Expo, presencialmente. Então, aguardamos vocês lá e acompanhem as nossas mídias sociais e site. Tem muito conteúdo sendo preparado para vocês, não só ao longo dessa semana, no debate de hoje e nas discussões de amanhã, mas também temos diversas ações especiais planejadas a partir de janeiro de 2021. É só acompanhar. E eu queria agradecer imensamente aos nossos patrocinadores, a Nova Analítica e a Laborclean, pela confiança no nosso trabalho. Gostaria de agradecer a Ríria por toda a gestão do conteúdo dessa semana e a todos os membros do comitê, tanto da feira quanto do Congresso Analítica, por todo o empenho e trabalho ao longo de todos esses anos. Então, muito obrigada. E vamos ao debate de hoje. Chegamos no nosso terceiro dia de discussão e vamos falar hoje sobre os novos conceitos e processos de segurança em laboratórios. E é claro que trouxemos novamente mais um time de feras aqui para o debate. Eu gostaria de convidá-los agora aqui ao nosso palco virtual. Farei apenas um convite ao palco e deixarei para o Tiago fazer as devidas apresentações. Então, vamos dar boas-vindas aqui ao Reinaldo Basito e ao Matheus Torsani, e é claro, o nosso querido moderador e parceiro aí, Thiago Paixão. Sejam todos muito bem-vindos, imensamente obrigada pela presença de cada um de vocês e pela participação na tarde de hoje. Thiago, eu passo a palavra para você e que tenhamos todos um ótimo dia. Obrigado, Nath. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença hoje no dia, então vou fazer uma rápida descrição. Meu nome é Thiago Paixão, sou do Instituto de Química da USP. Eu tenho cabelo escuro, pele clara, uso óculos, tenho uma barba rala, então essa é a minha descrição. E eu gostaria de hoje apresentar os moderadores, né? Então a gente tem um tema que acho que do que a gente tinha comentado quando a gente estava fazendo as pautas das reuniões, esse era um tema bastante esperado por todo mundo, até por a história da segurança de laboratório e como que a gente está retornando nesses tempos de pandemia. Então acho que é um tema bastante, e para isso a gente trouxe duas pessoas com visões, uma visão mais médica e uma visão de segurança mesmo de alguém que está no laboratório, da visão do Reinaldo, e o médico é do Matheus, né? Então, o Reinaldo ele é professor doutor no Instituto de Química da USP desde 2006. Ele integra o grupo de Química Verde e Ambiental, então ele vem desenvolvendo pesquisas nessa área de Química Verde. Então, e ele vem se destacando bastante nessa parte desse desenvolvimento de métodos de Química Verde. E uma das coisas que são bem louváveis do Reinaldo, é um dos especialistas lá que o Instituto sempre chama para qualquer problema de segurança do laboratório. Ele vem se dedicando bastante. Ele vem desenvolvendo trabalho de pesquisa, ensino e divulgação na área de segurança química, especialmente naquilo que envolve laboratórios de ensino e pesquisa em universidades e centros de pesquisa. Então, a gente tem essa visão da academia, né? E o Dr. Matheus, ele é um médico preceptor de educação médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e vem se especializando em educação em saúde na mesma faculdade, né? Ele é graduado em medicina na Faculdade de Medicina da USP, e ele é uma das pessoas que está ajudando, assessorando a pró-reitoria de graduação nesse retorno pós-pandemia, né? Então, acho que a gente vai ter uma visão bastante bacana hoje, tanto desse lado médico, de como a gente pode retornar com segurança para os laboratórios, e uma visão do que a gente pode fazer do lado químico e segurança. Então, eu passo a palavra agora para o Reinaldo. Antes de só passar, agradeço de novo os dois por terem aceito o convite, né? E a gente vai ter um fim de tarde bastante produtivo aqui nessa nossa discussão. Obrigado, Reinaldo. Obrigado, Matheus. Reinaldo, a palavra é sua. Eu agradeço bastante o convite da comissão organizadora. É um prazer estar aqui falando com vocês. Deixa eu me descrever. Eu tenho barba rala, o cabelo ainda mais ralo que a minha barba. Eu uso óculos, sou um pouquinho acima do peso. Estou usando uma camisa estampada, de estampas pequenininhas.
Gostaria de apresentar um pouquinho para vocês. Eu preparei uma apresentação, vou passar brevemente, o mais breve possível, por ela, para a gente poder discutir, né? Eu preparei uma apresentação que trata da parte de segurança em laboratório e depois ela aplicada para a questão do Covid. Então, a ideia é apresentar uma metodologia proposta pela American Chemical Society, que é a dos 4 princípios de segurança, o AMP, e eu vou falar um pouquinho sobre eles. Então, aqui a gente tem algumas situações que a gente encontrava antes das correções de problemas de segurança no Instituto de Química, né? Isso talvez se encontre mais em laboratório acadêmico do que em laboratórios industriais e comerciais, mas a gente tinha situações como, por exemplo, essa extensão de elétrica embaixo de um chuveiro de segurança, um celular carregado na capela, um incêndio que foi onde eu comecei a participar da parte de segurança, princípio de incêndio em 2013, durante uma aula de laboratório. Não fui eu que tirei a foto, tá, pessoal? Foi uma outra pessoa, estava pegando o extintor para apagar. O estado das mangueiras, enfim, isso tudo foi corrigido. Enfim, o que é segurança? Se a gente vai lá na definição do dicionário, ação ou efeito de tornar-se seguro, estabilidade e firmeza. Estado, qualidade ou condição de quem ou do que está livre de perigos, incertezas, assegurado de danos e riscos eventuais, situação em que não há nada a temer. Dispositivo para evitar perigo, acidentes, danos, perda. Bom, pela definição do dicionário, isso é uma situação hipotética, né, que não existe. A gente sempre está exposto a perigos, riscos, incertezas, etc. Eu vou falar sobre isso aqui nesse seminário. A gente precisa interpretar os 2 sentidos da palavra segurança. A gente usa a mesma palavra em português para 2 aspectos da segurança. Em inglês tem 2 palavras diferentes. Safety, que é proteger alguém de alguma coisa, e security, que é proteger alguma coisa ou alguém de alguém. O que a gente vai abordar é esse conceito mais relacionado a safety. Mas, obviamente, que laboratórios que envolvem produtos químicos ou agentes biológicos têm também um aspecto de security. A gente tem que proteger os agentes do acesso a pessoas não autorizadas que podem usar para algo inadequado. Por que segurança? Então, vou passar rapidamente. A gente trabalha com agentes perigosos. Agora, com a pandemia, a gente está exposto a um agente biológico perigoso, mas no laboratório químico, de um modo geral, a gente trabalha sempre com agentes perigosos. Podem ser relacionados à questão biológica, química ou física, radiológica, né? Que são agentes que têm potencial para causar danos a seres humanos, animais ou ao ambiente, quer seja por si próprios ou através da interação com outros fatores. Essa é a definição do agente perigoso. Por qual razão que a gente precisa tomar cuidado com isso? Bom, Marie Curie morreu por anemia plástica aos 66 anos de idade, depois de ter ganhado 2 prêmios Nobel, por conta de exposição à radiação ionizante. A professora Karen Wetterham, morreu aos 48 anos de idade, em 97, por conta de intoxicação aguda por mercúrio que permeou na luva dela, quando estava fazendo experimento de ressonância magnética nuclear. Então, foi exposição a um composto tóxico. Antonina Presniakova morreu depois de um acidente com agulha, um acidente com pérfuro cortante, contaminada por vírus Ebola, aos 46 anos, em 2004, 14 dias após o acidente, por conta de exposição a um vírus, que é o que a gente está enfrentando hoje, né? Sherry Sange morreu aos 23 anos de idade, em 2009, por conta de um incêndio provocado por um composto pirofórico. O pior acidente em universidades, em indústria talvez seja de maior porte, obviamente, mas em laboratórios de universidade, foi esse na Universidade Nacional de Rio Quarto, na Argentina. Morreram 6 pessoas num incêndio com um hexano, um solvente inflamável. Aqui no Brasil, a gente teve um caso grave no Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia, mas teve diversos outros, né? Eu estou citando apenas um. Foi provocado por calor. Era um problema com uma resistência num forno mufla, que deu origem ao princípio de incêndio, que virou um incêndio generalizado, destruiu 2 andares. Eles ficaram mais de 10 anos com o prédio destruído, um imenso prejuízo em termos de
equipamento e de pesquisa. Então, essa é a razão da gente ter que se preocupar com segurança. Acidentes podem acontecer, a gente pode ter perda de vidas, que é o que a gente quer evitar ao máximo, perdas materiais, danos ao meio ambiente. Tá. Como é que a gente trabalha com segurança, né? Então, como a gente trabalha no modo seguro? Em primeiro lugar, precisa ser desenvolvida uma cultura de segurança. Então, a gente tem essa proposta do Patrick Hudson de avaliação de cultura de segurança em instituições. Ele vai desde a patológica até a proativa generativa, né? Só para a gente entender um pouquinho o que é uma cultura de segurança patológica. É aquela em que a informação é escondida, e você shoot the messenger, né? Abate o mensageiro, quem traz o problema é o problema, as responsabilidades são evitadas, as conexões ou as interações para resolver os problemas são desencorajadas, as falhas são escondidas, novas ideias são esmagadas. A gente reconhece a maior parte dos laboratórios acadêmicos nessa fase, a cultura patológica. Industrial, comercial, normalmente está na reativa ou na proativa. O objetivo é chegar nessa proativa, que a informação é buscada ativamente, a gente treina os mensageiros para descobrir os problemas e evitá-los, as responsabilidades são divididas, você busca ter interações para resolver esses problemas, as falhas causam inquéritos visando que não aconteçam mais e novas ideias são bem-vindas. Então, esse é o aspecto de cultura de segurança, né? Então, a gente vai aumentando a informação, a confiança, a transparência, conforme passa de um aspecto para outro. A American Chemical Society, ela propõe um esquema essencialmente prático, bem pragmático, para tratar com a questão de segurança. São os 4 princípios de segurança pelo acronismo de RAMP. É o reconhecer os perigos, avaliar os riscos dos perigos, minimizar os riscos dos perigos e preparar-se para emergências. Esses são os 4 pilares da segurança em laboratório que a American Chemical Society propõe. Então, o que é reconhecer os perigos? A gente tem que entender o que é perigo. Perigo é uma fonte potencial de dano, ele é inerente ao agente. Então, por exemplo, um ácido, ele é corrosivo, é inerente a ele. Você não consegue eliminar isso daquele agente. Se vai usar o ácido, ele é corrosivo. O que é o risco? O risco é o perigo associado à exposição. Então, o perigo é inerente ao agente. A exposição, nós controlamos. Então, a exposição é o contato direto com um perigo. E o risco é a probabilidade desse perigo resultar em um dano. Então, o risco pode ser reduzido. De que maneira? Se a gente eliminar o perigo. Então, eu não vou usar mais o ácido corrosivo. Eu eliminei o perigo, não tenho que me preocupar com exposição. Ou eu posso reduzir a exposição, vou usar luvas, etc., para evitar o contato com o ácido, estou reduzindo a exposição. A exposição ao contato direto com o perigo, ela pode ocorrer através de inalação, absorção, injeção ou ingestão. No caso do Covid, a gente vai ver que a inalação é o principal agente, seguido pela absorção, vamos dizer assim, que é o contato do vírus com pele, membrana mucosa e olhos, né? Nos laboratórios químicos, no modo geral, claro que pode haver a questão da injeção com aqueles que lidam com amostras contaminadas com Covid. Perigo é a fonte potencial de dano. A gente pode classificá-los de acordo com os agentes de perigo. Então, tem agentes químicos, então são as substâncias químicas que apresentam alguma fonte potencial de dano, exemplo, ácidos, bases, solventes. Os agentes biológicos, bactérias e vírus patogênicos, é aqui que encaixa o SARS-CoV-2. Os agentes físicos, calor, frio, altura, radiação, chão escorregadio, enfim. Ou a gente pode classificar pelos tipos de perigos, né? Então, perigos à saúde, toxicidade, carcinogenicidade, mutagenicidade. Físicos, inflamabilidade, explosividade, corrosividade, ou ao meio ambiente, toxicidade ao meio ambiente, aquático, destruição da camada de ozônio. Falar só brevemente sobre os agentes, depois a gente foca em Covid. Agentes químicos, né? Então, a gente tem, por exemplo, o benzeno. A gente tem um sistema bem eficiente de classificação de perigos de agentes químicos, que é o sistema GHS. Então, está aqui exemplificado por benzeno. Ele tem os pictogramas, que são figuras que comunicam os riscos associados aos perigos do benzeno, e as frases de risco ou perigo,
né? Então, o sistema GHS, Sistema Harmonizado Globalmente para a Rotulagem e Classificação de Produtos Químicos, ele foi criado para identificar perigos e os riscos associados a produtos químicos. Ele tem critérios para essa classificação, bem definidos, baseados em fatos científicos. Ele tem critérios para a graduação dos perigos, as categorias podem ser de 1 a 5 ou de 1 a 4, dependendo do tipo da categoria. Ele tem uma linguagem visual para a comunicação desses riscos e perigos e uma linguagem escrita. E, finalmente, ele disciplina a tal da FISP, que é a Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos, né? Vou passar bem rapidamente por isso. Aí estão os pictogramas, eu não vou entrar nesse assunto agora. Depois, eventualmente, não sei se o evento deixa a apresentação disponível, eu não tenho problema nenhum com isso, podem ficar, vocês podem examinar com calma. Está aqui a FISP, que ela traz diversas informações, inclusive sobre medidas de primeiros socorros, combate a incêndio, para controle de vazamento, etc. Enfim, isso dá conta dos agentes químicos. Os agentes físicos, né? Então, são as diversas formas de energia que possam estar expostas aos trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiação não ionizante, bem como infrassom e ultrassom. Então, são agentes químicos. Físicos, desculpa, calor, frio, pressão, fluidos pressurizados, radiação ionizante, explosão, incêndio, eletricidade, piso escorregadio, pérfuro cortante, são agentes físicos. Está aqui o exemplo para o fogo, né, que é um dos problemas maiores com o laboratório químico. A gente tem a questão de inflamabilidade. Se você tem aí a combinação de calor, combustível, comburente e uma reação sustentada em cadeia, a gente tem um incêndio. Isso é um dos eventos que precisa ser evitado no laboratório, mesmo em tempos de pandemia. Os agentes biológicos, que aqui encaixa a Covid, né? Então, micro-organismos, geneticamente modificados ou não, culturas de célula, parasitas, as toxinas, os prions. Esse é o símbolo de risco biológico. Eles podem ser classificados nas classes de risco quando a gente trabalha em laboratório. Não vou entrar nesses detalhes, porque o Covid, a abordagem aqui é principalmente de pessoas que estão expostas à Covid, não laboratórios que estão trabalhando com SARS-CoV-2, né? Que nesse caso é uma questão de biossegurança e precisa ter uma abordagem separada. Então, a gente não classificaria nesses agentes de risco, porque isso é um agente que está sendo manipulado no laboratório. A gente, na verdade, no laboratório está exposto ao SARS-CoV. Mas se a gente fosse classificar, talvez fosse aqui o classe de risco 3, né? Que representam riscos disseminados na comunidade do ambiente, podendo se propagar de pessoa a pessoa, ou o risco 4, né? Um dos dois encaixaria. Bom, o SARS-CoV-2, né? Ele vem o acrônimo de coronavírus 2, que causa síndrome síndrome respiratória severa aguda, né? Então, o SARS-CoV vem das letras, das iniciais das letras em inglês disso. Ele é um organismo extremamente simples, o vírus é algo extremamente simples, mas extremamente danoso, né? Então, basicamente, ele tem um genoma, né? No caso aqui RNA, envolvido por um envelope lipoproteico que tem proteínas na sua superfície que ele usa para entrar na célula, simplificando a coisa. Estou simplificando bastante, né? Isso aqui é importante para a inativação dele, por isso que eu estou falando isso que ele é. Ele causa a Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus, que foi descoberta em 2019. A gente vai agora para a próxima etapa, né? A gente teve o R, que é reconhecer os riscos dos perigos. Agora a gente tem que avaliar esses riscos dos perigos, né? Então, um acidente, isso é um dos modelos. Um acidente é o modelo do queijo suíço. Você tem diversas barreiras que você coloca para evitar que um perigo se transforme num dano, né? E o acidente acontece quando a gente alinha os buracos do queijo suíço, né, dessas barreiras, quando dá tudo errado. Na verdade, um acidente é um conjunto de fatores. Então, uma contaminação por Covid no laboratório seria o alinhamento aqui dos buraquinhos do queijo suíço, no caso do laboratório, né? Ele tem que ser feito profissionalmente, está aqui um dos modelos, né, de avaliação de risco. Você dá um valor para a probabilidade de ocorrência do evento e um valor para a severidade das consequências. Então,
Então, por exemplo, um evento altamente provável recebe aqui um valor de 4, um evento que resulta em risco à vida, em lesões que causam risco à vida, a partir de uma exposição única, que eu considero o Covid uma dessas, né, leva o valor 4. Né? Isso tem que ser feito profissionalmente por um engenheiro de segurança do trabalho ou alguém capacitado para avaliação de risco. A próxima etapa do que a American Chemical Society propõe é o M, é o minimizar os riscos dos perigos. Né? Então, a gente tem aqui a hierarquia dos controles, como é que a gente minimiza o risco dos perigos. Então, primeiro é eliminar a fonte do risco, eliminar o perigo. Esse é uma das principais objetivos de uma minimização de riscos. Se isso não for possível, tenta-se substituir. Se isso não for possível, se aplicam controles de engenharia. Então, você tenta isolar as pessoas da fonte de risco. Se isso não for possível, tenta-se aplicar controles administrativos, alterar a maneira como as pessoas trabalham. E, finalmente, se isso não é possível, se isso não é suficiente, se usam os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Eles são o último recurso, mas são importantíssimos, às vezes indispensáveis. Então, a eliminação, substituição, eliminar ou substituir os agentes relacionados a perigos, os controles de engenharia diversos, que é o isolamento, contenção, transporte, usar proteção escudo, usar ventilação adequada. Aqui se encaixam os equipamentos de proteção coletiva, capelas, equipamentos de renovação de ar em laboratório, etc. Tem os controles administrativos, que é você estabelecer procedimentos operacionais padrão, fazer treinamento das pessoas, a análise de risco, limitar o tempo de exposição, impedir o trabalho sozinho. E, finalmente, os equipamentos de proteção individual, os EPIs, que são o último recurso. Eles têm que ser adequados à redução dos riscos que são identificados. A gente não pode tirar o EPI do nada, tem que ser feita uma análise de risco, e eles são essenciais. Então, lembrando, o que é o risco? É a exposição versus o perigo. Quanto maior o perigo, maior o risco. Quanto maior a exposição, maior o risco. Então, a gente pode fazer eliminando o perigo, que normalmente não é possível, ou reduzindo a exposição. Então, os EPIs visam reduzir a exposição. Lembrando da exposição, inalação, absorção, injeção ou ingestão. Então, alguns equipamentos de proteção coletiva. Capela, um equipamento de exaustão, que você controla, você deixa os vapores tóxicos que estão sendo emitidos por algum processo ou algo num ambiente controlado e evita a exposição da pessoa que está manipulando a isso. É um equipamento de proteção coletiva, uma medida de engenharia. Tem a capela de fluxo laminar e a cabine de segurança biológica para lidar com agentes biológicos. Enfim, se isso não é suficiente, tem que ter os EPIs. Como escolher? Né? Tem que ser feita a avaliação prévia dos riscos, adequação dos perigos, vias de exposição e riscos associados, o treinamento e o ajuste individual, isso é essencial. Não se pode dar um EPI que não está ajustado à pessoa e não se pode dar um EPI que a pessoa não foi treinada para usar. Eles têm regulamentação, têm o certificado de aprovação, né? Isso é uma diferença fundamental daquilo que é um EPI, em termos legais, e daquilo que não é. A gente vai ver que máscara de pano não é um EPI, apesar de proteger. Necessidade profissional de segurança na especificação desses EPIs e lembrar que nunca proporcionam proteção absoluta. Tem limites para a proteção que eles proporcionam. A gente sempre vai estar exposto a algum risco. As categorias EPIs, né? Eles envolvem proteção de cabeça, olhos e face, tronco, membros superiores, membros inferiores, o corpo todo, auditiva, respiratória ou quedas. Para o COVID, esta é a principal, proteção respiratória. Então, alguns exemplos: proteção para a pele, é o jaleco nos laboratórios, o avental, as roupas de proteção, né, encapsuladas, etc., roupa de proteção contra o calor, enfim, adequado ao risco que está se exposto. Proteção para a pele, as luvas. Inclusive, aqui tem que se tomar cuidado com a falsa sensação de proteção, né? A luva pode estar contaminada, a pessoa pode tocar o rosto, etc., achando que está protegida. Enfim, é necessário treinamento. Olhos e faces são os óculos, tanto de impacto quanto de ampla visão, que são desse tipo aqui. O de impacto é esse aqui, tradicional. Eles podem ser normais ou de sobrepor, os OTGs, que são aqueles para usar sobre o óculos de grau.
ou os protetores faciais. Isso é um protetor facial EPI. Aquele protetor facial que a gente vê por aí, que as pessoas usam, que é só a folhinha de acetato ou de poliestireno, etc., ele não é um EPI, apesar de funcionar como um tipo de protetor facial. Proteção respiratória, a gente pode ter os respiradores descartáveis, os respiradores semifaciais ou as máscaras, os respiradores faciais completos, inclusive com o ar sendo fornecido de um cilindro. Enfim, o último item dos 4 pilares de segurança que a American Chemical Society propõe é o se preparar para emergências. Né? E se tudo der errado? E se o queijo suíço alinhar e a gente tiver um acidente? Então, quem eu chamo? Bombeiro, ambulância, um derramamento, uma contaminação, uma lesão, problema de saúde. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Todo mundo tem que estar como numa emergência. E você precisa lembrar que você tem que passar seu nome, seu número de telefone, para que eles possam retornar a ligação se ela cair. Qual é a ocorrência de forma clara, se há vítimas e quantas são, o endereço correto da emergência para que os órgãos de atendimento possam chegar nessa emergência e os dados da vítima, se você souber, com nome, idade e sexo. Tá? Então, manter a calma, seu nome e telefone, o que aconteceu de forma clara, se alguém se feriu de forma clara e como isso foi e onde isso aconteceu. Tá? Saber quando acionar bombeiros. Bombeiros é basicamente para acidentes e princípios incêndio ou incêndio. SAMU é para emergências médicas. Polícia para emergências que envolvem o security, né? O proteger algo ou alguém de alguém. Tem outros órgãos de apoio que não atendem emergências nesse sentido, né? Mas eles podem ajudar nas emergências, que é o CEATOX para intoxicações, a CETESB para emergências químicas e a Defesa Civil para catástrofes, né? Numa emergência, a gente tem que lembrar a prioridade é a vida de todo mundo, não se colocar em situação de risco, não pode ser herói, manter a calma, esteja pronto para abandonar o local. Tem 2 tipos de emergência, aquela que acontece em outro local e você presenciou, então manter a calma, obedece aos brigadistas, ou no caso lá dos laboratórios ao docente ou ao responsável do laboratório. A gente tem um esquema no Instituto de Química, o primeiro toque de alarme é preparar para o abandono, o segundo toque do alarme ou ordem do brigadista é abandono seguindo as rotas de fuga. Se você está no local da emergência, é um pouco diferente. Você tem que alertar quem estiver ao redor, gritando ou falando bem alto, emergência, tem que deixar imediatamente a área que aconteceu essa emergência, ordenadamente, já seguindo para a rota de fuga, e comunicar imediatamente ao responsável pelo laboratório, técnico, brigadista, portaria, a emergência para que ele possa acionar a brigada de incêndio e a emergência possa ser atendida. Né? Passar rapidamente aqui sobre isso, do Corpo de Bombeiros, etc. Tá, e a pandemia? Como é que a gente aplica o RAMP à pandemia? Né? Então, o SARS-CoV-2 e o COVID é um risco biológico. Né? Então, o R aplicado ao SARS-CoV. A gente tem que reconhecer os perigos. Quais são os perigos? COVID não é gripinha. COVID é uma doença respiratória contagiosa, grave, potencialmente fatal ou incapacitante. Tem gente que sequer tem sintomas? Tem. Mas tem gente que passa muitos dias ou meses no UTI e morre após esse processo ou fica gravemente incapacitado. Então, é uma doença muito grave que precisa ser evitada. A pessoa contaminada ela pode estar sintomática ou assintomática. Então, isso é importante para reconhecer os perigos. Quais são os perigos? A transmissão se dá por gotículas contendo vírus. Essas gotículas são partículas de tamanho grande, então elas têm um tempo de residência mais curto no ar e elas têm um menor alcance, elas chegam a uma pequena distância. Mas ela também ocorre por aerossóis contendo vírus. Então, o tempo de residência é mais longo e elas têm um alcance maior. A transmissão também pode ocorrer ao tocar superfícies contaminadas pelo vírus e, em seguida, os olhos, nariz ou boca. Só de tocar a superfície contaminada, você não vai se contaminar. Você tocar olhos, nariz ou boca, para que esse vírus tenha acesso e possa fazer a contaminação. O vírus permanece ativo em superfícies por algum tempo, é questão de horas ou dias, poucos dias, dependendo do tipo de superfície. E é importante lembrar, um vírus, ele não se multiplica em superfícies. Então, o que tem lá é o que foi depositado lá. O avaliar os riscos, né? Lembrando que risco é exposição versus perigo. Então,
Perigo, não posso eliminar, o vírus está aí circulando, eu não consigo eliminar esse perigo. Eu tenho que controlar a exposição. De que maneira? Controlando o contato com pessoa contaminada, quer seja sintomática ou assintomática. Controlando a inalação ou absorção pelos olhos ou mucosas de gotículas ou aerossóis com o vírus. Controlando o contato com superfícies contaminadas, seguido por tocar olhos, nariz ou boca. Então, o que eu tenho que avaliar para avaliar os riscos? A probabilidade de contato com infectados, sintomáticos ou assintomáticos. A probabilidade de produção de gotículas ou aerossóis contendo o vírus num determinado ambiente. A probabilidade de inalação ou absorção pelos olhos ou mucosas de gotículas ou aerossóis com o vírus. E a probabilidade de contato com superfícies contaminadas e em seguida com olhos, nariz ou boca. Alguns exemplos de laboratório em que a gente tem situações com maior risco, maior exposição. Então, ambientes com muitas pessoas com contato próximo. No caso lá dos laboratórios da universidade, os laboratórios didáticos. A gente tem um monte de alunos próximos e juntos no mesmo ambiente. Laboratórios com muitos aparelhos multiusuários, aqueles laboratórios de análise que ocupam andares inteiros de prédio, que todos os cromatógrafos estão juntos, por exemplo, né? A gente tem diversos analistas trabalhando no mesmo ambiente. Ambientes em que haja contato próximo e frequente com pessoas externas. Então, por exemplo, aqueles ambientes dos laboratórios dedicados ao recebimento de amostras, principalmente se isso é feito de modo pessoal, etc. Tem uma circulação muito grande de pessoas entregando amostras ali. Ambientes fechados que têm ventilação forçada ou ar-condicionado comum em laboratório. A gente, às vezes, equipamento sensível, a gente põe numa sala sem janelas, somente com ar-condicionado, e não se preocupa com a questão de renovação do ar dessa sala, etc. Equipamentos multiusuário compartilhados por muitas pessoas, é a questão de tocar uma superfície contaminada. Compartilhamento de equipamentos de proteção ou outros, isso em laboratórios comerciais e industriais é pouco comum, mas em laboratórios acadêmicos é comum. A gente, às vezes, tinha no laboratório um único protetor facial por uma situação de usar para um risco de impacto, né? E agora tem que evitar porque tem um risco biológico associado. Aplicando o M do RAMP, a questão da pandemia, minimizar os riscos, os perigos. Então, a gente vai ter que minimizar a exposição. Como eu minimizo a exposição? Por exemplo, minimizando o contato com pessoas contaminadas. A gente tem que restringir o número de pessoas por ambiente, a questão de restringir a ocupação de um laboratório, de uma sala, etc., para um número adequado de pessoas para tentar minimizar esse contato. Utilizar o conceito de bolhas sanitárias. O que são as bolhas sanitárias? A gente divide o grupo de pessoas para que, se alguma aparecer contaminada, a gente não tenha que afastar a empresa toda, ou não tenha que afastar toda a equipe do laboratório, vai afastar quem teve contato. Questionário de saúde para determinar sintomas ou se teve contato com pessoas infectadas, para afastar antes de ir para o local do trabalho. Isso é importantíssimo. Não adianta medir temperatura lá no local de trabalho. As pessoas sintomáticas são poucas. A febre dá logo no começo. O Dr. Matheus pode falar muito melhor do que eu sobre isso, mas, a princípio, a medida de temperatura é uma medida inefetiva para esse tipo de minimização de contato. Rastrear e isolar contatos com pessoas infectadas. Então, aqueles que são comprovados com Covid ou que têm sintomas, a gente tem que isolar todo mundo que teve contato para minimizar o contato com pessoas contaminadas. A gente tem que minimizar a exposição a gotículas e aerossóis contendo o vírus no ar. De que maneira? Reorganização de procedimentos. É verificar todas as pessoas precisam ficar naquele local. A pessoa precisa falar naquele local. Porque a gente produz aerosóis e gotículas em atividades bem específicas, tossindo, espirrando, falando, cantando, né? Se você está quietinho, de máscara, a produção de aerosóis e gotículas é ínfima. Cuidar da qualidade do ar interno, isso normalmente é deixado de lado em laboratórios, principalmente acadêmicos. Tem que haver renovação com uma certa frequência desse ar interno. Se esse ar for recirculado, precisa ser usado o filtro EPA para remover vírus e bactérias e dar prioridade para a ventilação natural quando possível. Finalmente, a questão do uso do EPI, né? O uso de máscara obrigatório. Pode ser máscara de pano, cirúrgico ou respirador descartável. Quando usar um, quando usar outro. Aí tem que ser feita uma análise de risco, né? Qual a diferença? Um respirador descartável ou reutilizável, ele é um EPI, ele tem um certificado de aprovação, ele foi testado, ele é garantido. Então, o indicado, por caso do SARS-CoV-2, evitar a contaminação
SARS-CoV-2 é o PFF2, ou como a gente hoje conhece, N95, é o padrão, a norma americana, mas aqui no Brasil é PFF2. Tem que haver treinamento para o uso, tem que haver um ajuste adequado, não pode ter válvula, né? A gente diz que o respirador com válvula, ele protege a pessoa, mas não protege quem está exposto à pessoa, porque a válvula permite sair o ar que está dentro da máscara sem infiltração. E ele proporciona um alto nível de proteção tanto a aerosóis quanto a gotículas. A gente tem 3 tipos principais desses respiradores descartáveis: o dobrável de 2 painéis, que é esse modelinho aqui, o dobrável de 3 painéis, que é esse modelinho aqui, ou o concha. Tá? Cada um tem uma maneira de utilizar, de colocar, é praticamente igual. Você coloca a concha no rosto, puxa a alça de baixo para baixo do pescoço, puxa a alça de cima para cima da cabeça, está colocado, ajusta a argolinha, o aro nasal aqui para ter um ajuste adequado, faz o teste de estanqueidade e higieniza as suas mãos. Né? Essa é a maneira de colocar um respirador. A gente tem as máscaras. Máscaras não são EPIs, mas elas são importantes para a proteção individual coletiva. Por que não são EPIs? Elas não têm certificado de aprovação, elas não foram testadas. Né? Indicado, pode ser cirúrgica tripla camada ou de pano tripla camada, de material adequado, não pode ser material poroso demais. Ninguém deve usar máscara de crochê, né? A gente teve um caso na mídia recentemente. Tem que haver treinamento para o uso também, elas têm que ser colocadas de maneira adequada, não pode ser máscara protegendo só a boca, a gente está cansado de ver gente com o nariz exposto por aí. Ajuste, os materiais precisam ser adequados, não adianta a máscara ser feita de um agente filtrante bem adequado, mas ela está curta, ela está deixando um espaço entre a máscara e o seu nariz, um espaço entre a máscara e o seu rosto. O ar vai procurar o caminho de menor resistência. Se a máscara não está adaptada, ela não vai funcionar como ela deveria. E proporciona um nível de proteção razoável. Então, a indicação de uso, se existe um risco de exposição significativo, PFF2. Se existe um risco de exposição um pouco menor, cirúrgica tripla camada ou pano. Né? Mas, obviamente, tem que ser um profissional da área de segurança para fazer isso. Finalmente, a questão do protetor facial. Né? O protetor facial, dependendo do tipo, ele é um ou não um EPI, já expliquei isso. Ele é bastante efetivo para evitar que você toque o seu rosto com a mão contaminada. A gente, às vezes, tem o impulso de coçar, etc., o rosto, não está usando máscara. Né? Parece que dá mais vontade ainda de coçar. E o protetor facial evita isso, mas ele é bastante incômodo de usar. Ele permite alguma proteção contra aerossóis e gotículas, mas ela não é plenamente conhecida, então é complicado dizer que ele protege os olhos dessa proteção, dessa exposição a aerossóis e gotículas, e essa proteção é bem específica para uma UTI, para um ambiente hospitalar em que está havendo a produção de aerossóis com o vírus. Né? E nesse caso, o óculos ampla visão é uma proteção melhor do que o protetor facial. Finalmente, a gente pode minimizar a exposição, minimizando o contato com superfícies ou objetos contendo vírus. Então, aí envolve uma reorganização dos procedimentos, para que nem todas as pessoas precisem tocar todos os objetos, etc. Se faça uma desinfecção de superfícies, nunca de pessoas. Túneis de desinfecção são a pior ideia possível, eles só causam problemas, não resolvem problemas. E colocar uma rotina de higienização das mãos, preferencialmente por lavar as mãos, quando não é possível, álcool gel 70% ou líquido 70%. Por quê? Porque o coronavírus tem essa camada lipoproteica e o álcool ou outros agentes podem danificar essa camada e inativar o vírus. Isso acontece com eficiência: álcool etílico hidratado 70%, líquido ou em gel, hipoclorito de sódio diluído, tensoativos e calor inativam o vírus. Né? Finalmente, o P, né? Prepare-se para emergências. A contaminação aconteceu, o que fazer? Tem que ter um plano de contingência. Se todos os seus colaboradores foram contaminados, o que a empresa faz, né? O que a universidade faz, etc. Um esquema de quarentena, um esquema de testagem, um esquema de rastreamento, isolar contatos com os infectados e uma orientação sobre quando e como buscar auxílio médico. Bom, agradeço a atenção, desculpa pela extensa apresentação. Espero que contribua para o debate. Reinaldo, obrigado, né? Excelente apresentação. Eu acho que era bem esse o que a gente queria discutir, né? Então tá dentro do tema. Então eu agradeço muito até para você passar esses conceitos para a gente que
acho que se as pessoas seguissem bem vários desses procedimentos, a gente teria muito menos problema, né? Então, por enquanto eu ainda não abro para perguntas, vou passar para o Matheus fazer algumas considerações. Então, o Matheus está bastante engajado nessa história do retorno das atividades na Universidade de São Paulo, então ele pode trazer uma outra visão, essa visão mais médica, né? Então, aí a gente começa um debate, todos nós juntos, então depois. Obrigado. Perfeito. Então vamos lá. Então, boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. Também vou me descrever. Então, eu também tenho a pele clara, tenho um cabelo castanho, não tenho barba, né? Então sou mais ralo que o professor. Eu sou médico aqui da Faculdade de Medicina, tenho 25 anos. E como o professor Thiago disse, ultimamente eu tenho trabalhado de forma bastante engajada, sobretudo com a questão do plano USP de retorno às atividades. E claro que isso foi um desafio, assim, eu me tornei assessor da pró-reitoria de graduação um pouquinho antes desse caos todo trazido pela pandemia. E é claro que uma das primeiras atividades sobre a qual eu tive que me debruçar era sobre pensar em como que nós voltaríamos a ocupar a Universidade de São Paulo. E aí é claro que quando a gente pensa em Universidade de São Paulo, o desafio já parece grande, mas ele é muito maior ainda do que parece, porque nós falamos de uma infinidade de espaços diferentes. Então, eu aqui talvez seja um dos únicos não químicos do congresso, algo assim, e eu venho de uma área específica, venho de um nicho específico, que é a medicina. Então, eu estou acostumado com um tipo de espaço, sobretudo o tipo de espaço hospitalar, mas na parte de assistência. É claro que aqui também a gente tem laboratórios de investigação médica, laboratórios de pesquisa, e desde o começo foi um desafio para a gente tentar pensar quais são todos os espaços que nós temos para pensar em soluções para esses espaços, desde salas de aula até museus. Então, o Museu do Ipiranga, por exemplo, faz parte da Universidade de São Paulo. O que nós fizemos ao longo desse semestre, ao longo desses meses, na verdade, tem sido um estudo bastante sistemático da literatura para ver o que é que realmente deve ser feito, quais são as recomendações mais importantes, o que é que os órgãos de maior prestígio têm falado para a gente. Quando eu recebi o convite para falar aqui no Congresso, eu confesso que eu fiquei até meio assustado. Falei, mas o que é que eu vou falar sobre a segurança especificamente dos laboratórios, né? Primeiro que eu acho que a fala do professor Reinaldo então já veio assim para apresentar tudo o que era necessário. Entendo que para quem tem a vivência dentro do laboratório, essa aula já foi extremamente suficiente sobre o que é necessário de prevenção e segurança. Isso já foi o ideal. O que eu quero contribuir, então, com a minha visão de médico, especificamente sobre a questão da Covid, o que é que nós temos observado até aqui. E também, quando eu aceitei o convite para um curso, foi isso que eu falei. Eu falei, olha, eu vou trazer a visão que a gente teve sobre o que a Covid tem feito, como é que tem sido a relação com os espaços de pesquisa, com os espaços de ensino, e quais são os caminhos, as soluções que a gente tem encontrado. Então, o SARS-CoV-2, como o professor bem pontuou, que é o vírus que causa a Covid, ele para a gente é, de certa forma, até uma incógnita. A gente conhece ele muito bem, a gente sabe a estrutura dele microscópica, mas quando ele chegou e causou a Covid-19, a gente mal sabia o que é que estava acontecendo. A gente não entendia muito bem como ele se transmitia, como que ele causava a doença. A gente conhece toda a estrutura genética dele e não sabia como lidar com esse vírus, né? Que, como o professor bem pontuou, tem até discussão sobre vírus não ser um ser vivo, assim, na superfície nem se multiplica. Então, o que a gente soltou é o que causa a doença. E no começo, todos devem ter reparado que existia uma preocupação muito grande, sobretudo com essa transmissão por superfície, com a transmissão por contato. Os primeiros meses da pandemia, a gente não entendia muito bem o que estava acontecendo. Alguns estudos mostravam que o SARS-CoV poderia ser encontrado em viabilidade por até 9 dias em algumas superfícies, como metal, por exemplo. E óbvio que isso alertou todo mundo, porque em geral nós estamos acostumados com esses bichos microscópicos que vivem pouco fora do corpo humano. Então ele caiu, aí se ninguém passou e não pegou aquele vírus, provavelmente ele não vai fazer mais nada, não vai causar nenhuma doença mais. E a Covid poderia ser causada por até 9 dias depois da eliminação do vírus. Temos uma notícia boa, assim, com o caminho da doença, a gente foi entendendo melhor e realmente lá por volta de junho, o CDC já tinha feito um compilado, um levantamento de alguns estudos científicos que nós tínhamos sobre o SARS-CoV
mostrando que, na verdade, a transmissão, sobretudo, é respiratória. Então, a maior chance de você se contaminar com o vírus da Covid-19 é respirando perto de alguém que tenha o vírus da Covid-19. Essa, sem sombra de dúvidas, é responsável pelas infecções em mais de 90% dos casos. Então, é de uma expressividade muito importante, o que nos deixa um pouco mais tranquilos quanto, por exemplo, a transmissão por superfícies. É claro que isso não deixa a gente deixar sem higiene ou sem seguir as recomendações, mas isso é um ponto que nos tranquiliza um pouco mais. Isso, por exemplo, permitiu aqui na Faculdade de Medicina, um exemplo que é bastante interessante, nós havíamos suspenso todas as atividades de simulação com manequins do laboratório de habilidades. Por quê? Pela nossa preocupação com a transmissão de superfície, a gente imaginava que ia ter que higienizar com álcool, hipoclorito a cada 30 minutos. E quando veio essa nova recomendação, a gente falou, acho que dá para a gente tranquilizar, dá para limpar em menos vezes, então danifica menos o boneco, a gente pode trazer os alunos de volta. Isso no laboratório também é uma realidade, assim, a higiene tem que ser constante? Tem, mas a gente tem visto que cada vez mais a transmissão por superfícies é quase nula. Então isso é uma coisa que a gente aprendeu com a pandemia, e a pandemia tem muito esse caráter dinâmico, porque os conhecimentos vão sendo produzidos conforme eles vão sendo avançados. Quando a gente compôs, então, o Plano USP, o primeiro ponto, vocês devem ter reparado que o primeiro retorno que a gente teve, quem tem contato com a universidade, foi o retorno dos pesquisadores. Porque era muito preocupante a situação de muitos pesquisadores que abandonaram, assim, lá em 22 de março, da noite para o dia, tiveram de abandonar suas pesquisas, muitos deixaram realmente no ponto que estavam, pós-doutorandos, pós-graduandos, como um todo, os docentes que fazem pesquisa, e ficaram um tempo sem vir e ver o que estava acontecendo. E a gente sabe que pesquisa, muitas vezes, o tempo é um limitante importante, a pesquisa não podia parar. Então, a preocupação inicial houve nesse sentido. Como é que a gente traz de volta pesquisadores para dentro dos laboratórios? E aí, nesse ponto, essa definição da transmissão respiratória nos ajuda muito. Por quê? O que é que diminui, portanto, a contaminação? A proteção respiratória. O professor pontuou muito bem sobre o uso dos EPIs. Hoje em dia, a gente tem uma visão de que só os EPIs é que são importantes. E lembrando da cascata de proteção dos servidores, dos trabalhadores, o EPI é o último ponto da corrente. A gente tem que trabalhar com várias coisas antes de ser necessário o uso do EPI. Mas, de fato, os EPIs ganham muita importância porque, em alguns desses locais, como os laboratórios, por exemplo, não tem como, em alguns momentos, ter uma pessoa só no espaço ou ter um distanciamento tão grande. Então, como é que tem sido a nossa recomendação de proteção ultimamente? Quais têm sido os entendimentos mais científicos? De fato, a proteção respiratória é uma condição sine qua non. Não tem como a gente se proteger contra a Covid-19 sem o uso adequado de máscaras ou respiradores como o N95, PFF2. Esses dois, ou as máscaras ou os respiradores, são para a gente de grandiosa importância, portanto, por evitar a transmissão respiratória da Covid-19. Além disso, as medidas mais gerais que vêm antes do uso de EPIs são elas as que salvam vidas. Manter distância onde for possível, fazer o uso de uma higienização das mãos. Lembrando que a transmissão respiratória, em geral, é responsável por 90%, mas tem 10% aí de transmissão por contato cutâneo mucoso, ou até mesmo contato de superfície, depois contato com mucosas, que também tem a sua parcela no final da doença, né, da Covid-19. Então, para quem está preocupado, para quem está voltando aí para os laboratórios, a prevenção é bastante simples, embora seja muito importante. Distanciamento, o máximo que for possível. De novo, como é uma transmissão respiratória, hoje o nosso entendimento é um distanciamento de 1,5 metro da outra pessoa, do outro colega, já costuma ser suficiente. Porque a transmissão da Covid-19 é sobretudo por gotículas, a não ser em casos específicos, de quem teve tosse ou por alguns procedimentos médicos que geram aerosolização. Então, a maior parte das vezes a transmissão é por gotículas, e essas gotículas, em geral, caem no máximo a 1 metro, 1,5 metro das pessoas. Então, a transmissão respiratória a 1,5 metro é muito baixa. Manter distância, portanto, é um ponto excelente. Um outro ponto que também é de grande importância, a proteção respiratória.
Outro ponto, higienização constante das mãos. Isso não é só para Covid. Eu tenho um colega infecto que estava dizendo que os infectologistas vão perder boa parte dos empregos deles, porque agora todo mundo está lavando mão, usando máscara. Vocês devem ter percebido que mesmo a infecção por vírus da gripe ou vírus de resfriado caiu muito no Brasil e a tendência é que caia, porque as pessoas passaram a adotar métodos simples de proteção, mas que têm um resultado muito grande, porque eles são métodos que geram, de fato, uma proteção efetiva. E dentro do laboratório isso é de extrema importância. Outro ponto muito importante que a gente tem visto dentro dos laboratórios, a falsa sensação de segurança que usar luvas traz. O professor também pontuou sobre o uso de luvas. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa coloca a luva, acha que está completamente protegida. Mas a luva também se contamina. Então não adianta você colocar uma luva, contaminar a luva e trazer a contaminação para perto do rosto ou para outras regiões. Algo que eu queria complementar quando o professor apontou a questão dos face shields, né, os protetores faciais. Realmente a indicação dele, e no começo ficou muito claro isso, é para procedimentos que geram aerosolização. Então, quem tem que usar face shield? Sobretudo, médico, fisioterapeuta que está entubando o paciente. Essa é a indicação primária, né? Essa é, sobretudo, a mais importante. E a gente viu que desde o começo da pandemia, em qualquer lugar que você ia, as pessoas estavam usando face shield. Muitas vezes usando o face shield sem a máscara, que não faz o menor sentido. Mas muitas pessoas utilizando o face shield. Agora, existe um ponto da face shield que ele é bastante interessante. E, de novo, isso não faz parte da recomendação formal, oficial do uso dele, mas tem uma placa na sua cara que impeça você de colocar a mão no rosto, muitas vezes é bastante interessante para evitar essa contaminação. Por quê? A contaminação de contato, só contato pela pele, não vai causar doença. Agora, se eu pegar o vírus e levar para o meu rosto, é que eu vou possibilitar a chance de me infectar. Se eu tenho um visor que impede disso, pode diminuir e ajudar também a parar de colocar a mão no rosto. É muito comum, a gente tem muito esse costume de colocar a mão no rosto, coça o olho, coça o nariz, põe a mão na boca. Eu mesmo, quando estava vendo o vídeo, muitas vezes põe a mão lá, porque a gente não se policia mesmo, né? São muitas vezes gestos involuntários. Face shield, portanto, muitas vezes ajuda a evitar isso, a evitar de pôr a mão no rosto, traz uma sensação de segurança e é algo que é muito barato. Então, hoje em dia eu também tenho assessorado a FUVEST com a aplicação dos exames vestibulares, a gente colocou como recomendação para os colaboradores o uso de face shield, por exemplo, que não é a coisa mais agradável do mundo, não é muito confortável. Quem já usou sabe que é um negócio chato, às vezes fica embaçando, é um negócio bem desagradável de usar, mas ele tem esse fator de proteção de você evitar de colocar a mão o tempo todo no rosto. Então, eu acho que eu queria complementar o professor foi muito claro na fala dele e perfeitamente correto. Eu queria complementar isso. Assim, nós temos avançado, a pandemia é uma questão muito dinâmica, temos trazido novidades o tempo todo, justamente tentando combater também as fake news. Acho que essa aula que o professor deu, se puder distribuir esses slides, são muito bons para combater, né, as fake news que a gente ouve por aí, porque realmente são informações precisas, de qualidade. E entender que existem jeitos, existem métodos seguros de sim retornar às atividades, aos laboratórios, onde quer que estejam, porque dentro das possibilidades muitas vezes isso se torna necessário. É claro que aquela recomendação de onde não for necessário, não vá, né? Acho que a pandemia nos trouxe algo de transformar um pouco as nossas vidas de uma certa forma híbrida. Eu trabalho com educação médica aqui na faculdade. A educação certamente vai se tornar cada vez mais híbrida. A gente percebeu com a pandemia onde é que realmente a gente precisa estar presente. E acho que isso vai ser interessante para os laboratórios também, quem trabalha em laboratório. Para ir realmente, quando precisar, estar presente. Se não precisa estar, não vá. Porque esse é o primeiro ponto de diminuir a contaminação. Não teve contato com outras pessoas, a contaminação vai ser muito baixa. Agora, se for necessário, os métodos hoje em dia têm oferecido uma proteção bastante importante. O uso dos EPIs adequados também oferece uma proteção muito importante. Eu queria só finalizar, até justificando um pouco isso da importância dos usos de EPIs. Aqui no Hospital das Clínicas foi feito um inquérito sorológico das pessoas que trabalham em contato com o Covid. Isso vocês devem ter visto, que o Instituto Central acabou virando um instituto dedicado ao tratamento de pacientes com Covid-19. E a gente, desde o começo, pegou muito no pé para o uso de EPIs adequados. Então, todos os médicos internos, outros profissionais da área da saúde,
tempo todo eram muito cobrados para usar EPIs. Fizemos treinamentos para o uso adequado de EPIs. E nós, depois desse inquérito sorológico que fizemos, as pessoas que tinham contato diretamente com pacientes COVID o tempo todo, apenas 12% delas fizeram o IgG positivo, mostrando que isso é menor do que a média populacional no município de São Paulo, mostrando que, de fato, os EPIs têm protegido de uma forma bastante importante e, sobretudo, a sensação do autocuidado. E aí, contrapondo, a gente tem um outro instituto aqui, que é o ICESP, Instituto do Câncer, que não foi feito para pacientes com COVID. Então, a gente direcionou para o Instituto Central e lá as pessoas tomaram os devidos cuidados de forma mais importante. No ICESP, que é o Instituto do Câncer, a gente viu que 20% dos colaboradores eram positivos para COVID, mostrando que o cuidado constante, o uso de EPIs adequados, realmente previne muito mais do que qualquer outra medida. Então, essas medidas são importantes e devem ser valorizadas. Acho que é isso, e aí vamos conversar se alguém tiver mais dúvidas, estamos à disposição. Matheus, obrigado. Acho que você pode ficar tranquilo, né? Depois que eu te conheci, eu tinha certeza que ia dar uma complementação perfeita, assim. Então, muito obrigado mesmo. Saiu do jeito perfeito que eu queria que fosse essa discussão. A gente trazer um lado acadêmico e um lado médico, né? Então, eu tô já muito feliz e acho que a gente vai conseguir. Só pelo número de perguntas que apareceram no chat aqui enquanto eu estava dando uma olhada, tá já é fantástico ver que a gente conseguiu ter uma discussão bastante interessante. Eu vou acho que o Covid vai ser algo que a gente vai discutir bastante, né? Eu vou puxar um pouquinho só do outro lado, que tem uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente discutir, que tem a ver com, principalmente, o Reinaldo tocou num ponto, né, sobre que a gente precisa ser muito profissional, né, nessa história de segurança de laboratório, né? E eu vejo que tem um gap bastante grande entre como um setor privado é profissional, né, na parte de segurança, né, e como a universidade em si não é, né? Então, não sei se você pode comentar um pouquinho o que você vê, ou o que você veio vendo dessa sua experiência agora ficando mais focado nessa parte de segurança de laboratório, ajudando até o Instituto de Química a se organizar melhor, né? Tiago, assim, infelizmente, o que a gente tem visto nos últimos anos, a universidade se mexe de uma forma organizada, séria e intensa quando ela é apertada. O Instituto de Química foi assim. A gente tinha criado um grupo de trabalho de segurança desde aquele incêndio ali, mas as ações saíram mesmo a partir de, se eu não me engano, foi 2015, começo de 2016, quando teve denúncia no Ministério Público do Trabalho, né? Que era a questão de AVCB. Praticamente nenhuma instituição de ensino e pesquisa na área de química pública tem AVCB, pelo menos no estado de São Paulo, né? Poucas têm. E isso é por conta eu imagino, uma fiscalização menos intensa nessas instituições, mas principalmente uma cultura de segurança pouco desenvolvida. Isso é inerente na parte industrial, mesmo em laboratórios comerciais, na parte industrial por conta da segurança de processo, né? Ou se trabalha com segurança ou se tem desastre. Então, eles têm uma cultura de segurança ali incorporada, e isso reflete nos laboratórios. Nós não. Então, é aí que tem que ser feito o trabalho. A gente está começando a tentar mudar os cursos, né? Lá no curso de Química a gente pôs curso de segurança logo na primeira semana de aula para eles. Então, para tentar incutir essa cultura de segurança mais parecida com o setor industrial e comercial. Esse acho que é um ponto bem importante, né? Então, acho que a universidade também precisa começar a olhar para essa parte de segurança, né? Então, a gente percebe muito que o setor privado tem bastante cuidado, né? Acaba tendo cuidado, vamos colocar assim, maior do que a própria universidade em si. Acho que tem um tema e aí vocês dois acabaram abordando com relação ao ar, né? E a transmissão, né? Então, assim, esse acho que uma das perguntas mais recorrentes que aparecem aqui, né? E acho que isso eu já conversei com o Matheus várias vezes, porque, assim, existem pensando no laboratório químico, grandes instrumentos que requeram condições especiais e estão sempre em ambientes com ar-condicionado, né? Essa pergunta apareceu algumas vezes aqui, como lidar com isso, né? E aí, acho que não sei se o Matheus até falou da história da transmissão do ar, né? Então, eu vejo que as pessoas têm muito, muito problema ainda e isso vai estar atrelado um pouco, eu já volto para essa história, justamente por causa dessa história do retorno à pesquisa, do retorno ao laboratório, né? Então, muitos laboratórios não conseguem retornar, não vou colocar, não é que não conseguem retornar,
tem uma dificuldade muito grande por ter instrumentos que são muito dedicados a ficar numa condição climática, né, de temperatura baixa. Então, se o Matheus pudesse comentar, que acho que essa assim, é uma das perguntas que mais apareceram aqui, tentando juntá-la um pouco, aí eu já retorno para um ponto que é da história da transmissão. Eu só queria fazer um complemento à pergunta. Pode. E aí, com isso também do Plano USP, eu acabei entrando em contato com dirigentes de muitas unidades, né, da USP. E todos altamente graduados, professores muito... enfim, os tops do país, assim. E realmente eu acho que tem um pouco disso da universidade se sentir mais segura, talvez dentro do ambiente da universidade exista essa sensação de segurança, que gera, de certa forma, assim, com todo respeito, um certo desleixo pelas regras, porque se a gente for parar para pensar, os dirigentes da universidade é o próprio corpo docente da universidade. Então não é só o outro que é cauteloso, né, que não tem cautela com as regras. Isso é muito comum. A gente tem visto isso muito, assim, especialmente quando a pessoa, nessa caso do Covid, quanto mais próximo é o trabalho da pessoa na área da saúde, então, por exemplo, áreas biológicas, menos cautela ela acaba tendo, por entender mais a situação, acaba se protegendo menos. Isso acaba sendo muito ruim muitas vezes, né? Então, a gente diz aqui na medicina que quando você vira médico, né, o CRM positivo, você está muito mais propenso a ter doenças, você se cuida menos. Você fica mais confiante achando que você conhece mais e se cuida menos. Eu acho que isso a gente observou muito na universidade, a gente teve que fazer um pouco esse movimento de convencer as pessoas a se cuidarem, né, os docentes e professores. Agora, quanto ao ar-condicionado, realmente é algo muito polêmico, assim, né? Primeiro que ele em si não é um causador de problemas graves. Então, vou dar um exemplo. Dentro dos aviões, por exemplo, o ar-condicionado ele tem o filtro EPA e ele gera uma renovação de ar constante o tempo todo com as trocas adequadas. De forma que respirar dentro do avião, se você tiver com o distanciamento adequado das pessoas, né, ao lado, é até mais seguro do que respirar em ambientes compartilhados que sejam de ventilação natural. Porque o filtro EPA ele impede a passagem do vírus, então o ar que sai do ar-condicionado, ele está super protegido. Agora, qual que é a questão central? Tem que ter esse filtro, que não é um filtro barato, ele é um filtro caro. Tem que ter uma troca constante desse filtro, que a gente sabe que, infelizmente, não é a realidade no nosso país e nas universidades, sobretudo. Por quê? Porque a manutenção dos ar-condicionados, em geral, não é feita adequadamente. Então, qual tem sido a nossa recomendação? Olha, se nem a manutenção básica é feita adequadamente, quem dirá, né, que vai ter o filtro EPA trocado de tempos em tempos? Não vai ter, vai ser muito difícil. Ou então, isso vai gerar um custo muito grande. Então, de novo, o ar-condicionado é completamente proibido? Não. Ele não é se tiver esses cuidados que são muito estritos. Agora, eu vou te dizer que 99% das unidades acadêmicas que eu conheço não tem esse cuidado. E aí, nesse ponto, o ar-condicionado passa a ser, sim, um fator importante de virulência. Porque quem respira, o vírus pode sim ficar preso no aparelho do ar-condicionado. Depois, quando ligar no outro turno, esse vírus vai ser espalhado. E o ar-condicionado tem um potencial de aerosolização, que é uma das nossas maiores preocupações. Porque o aerossol, ele viaja muito mais do que a gotícula e dura muito mais tempo viável como vírus infectante na superfície e no meio ambiente do que as gotículas. Então, se não tiver o cuidado adequado, o ar-condicionado ele é realmente um fator de piora e piora grave para a transmissão do SARS-CoV. Se eu puder complementar um pouquinho o que o Matheus falou, acho que a questão básica aí é entender a origem do ar da sala. Porque, por exemplo, tem diversos casos de laboratórios comerciais de análise que alugam andares em prédios comerciais. Eles têm sistemas de ar-condicionado central. Então, o ar é recirculado. Se não existe um filtro EPA nesse sistema, o que acontece? O ar está sendo compartilhado por diversas salas. E aí o risco de transmissão é grande, você teria que impor um EPI eficiente para a pessoa poder voltar para esse ambiente. Teria que estar usando PFF2 ali o tempo todo. Agora, se é uma sala típica de um outro tipo de laboratório que a gente encontra às vezes em ambiente industrial, que é isolado, ou no ambiente acadêmico, aquela sala que tem o ar-condicionado, que ele só refrigera a sala. É um único operador que opera o instrumento. A gente tem um risco aí bem reduzido, né? Mesmo que está usando o ar-condicionado, é uma única pessoa que está acessando aquela sala, o ar é daquela sala mesmo, então o risco é reduzido. Mas, de qualquer maneira, precisaria ter avaliação por um
profissional da área de segurança, né? Tem que ser feita a avaliação de risco. É isso que a gente não está acostumado, às vezes, a fazer. Eu acho que esse é um ponto importante, né? E por isso que eu acabei tocando nele, porque volta exatamente nisso, né? E você tinha mostrado muito bem, né, Reinaldo, da história de como a gente não toma algumas atitudes e como que a gente poderia passar por algo mais proativo, né? Eu acho que uma das coisas que a pandemia trouxe é nesse sentido da gente começar a prestar mais atenção a controlar coisas onde não eram controladas. Por exemplo, filtro de ar-condicionado, né? Então eu vejo assim, pensando, isso já é algo que às vezes não tinha muita manutenção, as pessoas não davam muita bola, então isso eu acho que é algo que precisa se prestar mais atenção, né? E o Matheus colocou muito bem, né? Tem o potencial da formação de aerossol, mas o grande problema em si está em um filtro antigo e ficar com o vírus retido e depois ele ser liberado num determinado momento que você não vai saber qual é, né? E ter um operador lá utilizando aquele equipamento. Então a gente passa a prestar, acho que, mais atenção nessa história da segurança, né? E pensar em outros elementos que estão ali sondando dentro do laboratório, né? Mas eu vejo que esse é um dos perigos, né? Que o pessoal vem comentando, né? Fez esses comentários bastante bem aqui no chat, né? Tem uma pergunta mais técnica, eu vou aproveitar para usar ela antes da gente voltar e retomar. O Matheus falou uma palavra que é essa que eu queria retomar, da história do abandono das pesquisas, né? E aí tem um perigo muito grande dentro dessa história, mas eu já volto nessa daí. Eu vou pegar essa mais técnica, que ela é um pouco mais rápida. O Edmund perguntou qual que é a porosidade dos filtros das máscaras para garantir uma segurança, né? O Matheus estava falando de alguns testes que foram feitos, né, lá na Faculdade de Medicina. Então, se você conseguiria trazer alguma informação com relação a essa pergunta, que seria importante para filtrar o coronavírus, né? O que em geral a gente faz é o seguinte: para vírus que estejam aerosolizados, as máscaras comuns de tecido ou máscaras cirúrgicas não protegem contra a inalação de aerosol. Tem que ser a máscara N95, que é a PFF2. Somente ela, e tem também, aqui no Brasil eu nunca vi, mas nos Estados Unidos tem a N100, inclusive, né, que protege, que são aqueles respiradores mais completos, e que protegem... Tem a N99, Matheus, que é a PFF3. Isso, e elas protegem contra a aerosolização. As máscaras cirúrgicas, via de regra, elas protegem contra as gotículas. Como é que a gente costuma proceder? Sempre foi assim, por exemplo, tuberculose é uma doença que se espalha que faz aerosolização. Como que a gente costuma abordar o paciente e os não contaminados nesses casos? Em geral, quem está assintomático, quem é paciente, a gente evita de colocar N95. A gente coloca máscara cirúrgica, porque quando a bactéria ou o vírus sai da boca da pessoa, na maior parte das vezes, 99% das vezes, ela sai na forma de gotículas. É muito raro sair aerosolizado, mesmo com tosse, é muito raro. Quando que a gente produz aerossol na boca da pessoa? Quando vai entubar, quando vai fazer uma ventilação não invasiva, então gera uma pressão positiva. Em geral, nesses casos, pode gerar aerossol. Então, via de regra, as pessoas que estão contaminadas estão produzindo gotículas. Essas gotículas vão para o ambiente e essas gotículas podem aerosolizar em algumas doenças, como o vírus de SARS-CoV-2. O nosso medo no começo maior era justamente isso. Então, se ele fica viável no metal por 9 dias, ele pode estar aerosolizando por 9 dias. A gente viu hoje em dia que isso não é tão mais verdade. Então, os EPIs, que no começo todo mundo tinha muito medo e queria usar N95, a gente viu que, na verdade, a N95 pode sim ficar restrita a mais quem tem função assistencial com pacientes que têm um Covid-19. Então, a máscara cirúrgica, via de regra, ou a máscara de tecido, é claro que a cirúrgica protege mais, porque ela tem que ser em 3 camadas com um elemento filtrante no meio, ela tem uma proteção bastante suficiente. Teve um grupo no Instituto de Física da USP que fez um levantamento justamente de quanto que passava por meio das máscaras cirúrgicas, inclusive de marcas diferentes, máscaras de tecido, e a gente viu que assim, o que nos garante uma segurança mesmo adequada é a máscara cirúrgica. A máscara de tecido, muitas vezes, a depender do tecido, não garante uma proteção muito boa. Mas, de fato, o que aconteceu é que não tinha máscara cirúrgica para todo mundo, até hoje talvez não tenha, e a exposição, o potencial de exposição, muitas vezes é baixo das pessoas. Então, o que eu recomendaria, que eu pessoalmente faço? Sempre eu uso máscara cirúrgica em função assistencial direta a paciente com Covid, máscara 95, mas, sobretudo, onde for possível e quem conseguir, a máscara cirúrgica fornece uma proteção
excelente. Eu não sei se o professor fez um levantamento sobre essa questão de porosidade, eu também não tenho. Sim, tem que se levar em conta que as máscaras elas também têm um fator de filtração que é eletrostático. Não é só poro, não é só tamanho de poro. A carga estática ali na máscara também é importante. Então, a N95 é feita num material, né, que é TNT, que garante essa carga estática. Por isso que é tão importante também trocar a máscara quando ela umedece, porque você perde parte desse potencial de filtração por carga estática, por eletrostática, né? Então, existem algumas recomendações, OMS, etc., também para o tecido que se usa na máscara de tecido, né? Então, misturar tecidos, usar algodão com TNT, as 3 camadas, uma trama fina do tecido, evitar a costura em lugares estratégicos, mas principalmente o ajuste. É isso que a gente está vendo por aí, as pessoas com máscara pequena para o rosto delas. Então, a pessoa está com uma barreira física na frente do rosto, mas o nariz aqui tem um espaço, o ar passa por esse espaço, ele vai buscar a menor resistência. Então, não adianta você pôr dentro da sua máscara um filtro de papel de café, do jeito que tem recomendação aí de algumas pessoas, põe lá o filtrinho de café e a máscara está mal ajustada. Você só vai desviar o caminho do ar. Né? Pode ser que isso ajude a reter gotícula, claro, porque está na frente da sua boca, mas algumas vão passar e principalmente vai passar sem filtrar. Isso tem um pouco a ver com uma pergunta que o Ivo fez, né? Isso aí tem um pouco para a gente, Reinaldo, com relação à barba, né? Eu lembro que no começo da pandemia, acho que tinha muita história de trabalhadores perguntando, gente tirando barba, e às vezes justamente por causa dessa falta de ajuste, né? Então, eu vi, se vocês quiserem complementar, acho que o Matheus também pode ter experiência, Reinaldo, se vocês quiserem falar um pouco sobre isso. Eu estou mantendo a minha o mais ralo possível, né? Porque para ter ajuste adequado na PFF2, só sem barba. Né? Então, dá algum ajuste? Dá, se a barba for rala. Né? Você não consegue a vedação que ela permite se você não tem barba, mas nós que não estamos trabalhando em assistência à saúde, é uma vedação razoável que ela vai fornecer com barba rala. Aquela barba espessa, o ar vai passar pela barba. Se você não garantir que a sua barba seja PFF2, é melhor usar a ralinha, né? Exatamente, acho que é isso. Se tiver muita barba, ela não vai ter bom ajuste. Uma coisa que eu tenho visto também muito é a N95 ela tem que ter 2 tiras passando por trás da cabeça. E alguns modelos da N95 dobrável é uma mesma tira que dá 2 voltas. Eu já vi várias pessoas usando na rua essa máscara com uma tira só ao redor da cabeça. Não funciona. A máscara N95, para ela funcionar adequadamente, ela tem que estar realmente presa contra o seu rosto. Porque ela vai vedar realmente evitar de entrar ar por fora, porque senão não adianta nada. O ar vai filtrar pela frente, mas por trás não vai entrar nenhum ar filtrado, vai entrar o ar puro mesmo. Então, ela tem que estar muito bem ajustada. O ajuste com o clipe de metal é bastante importante. Outra coisa que a gente recomenda é, quem faz uso da máscara N95, a gente já viu desde o começo da pandemia que ela pode ser usada por até 7 dias em sequência. Lembrando que, depois que você usa a máscara, tanto a cirúrgica quanto a N95, a parte de fora está contaminada. Não se pode mais pôr a mão naquela parte, nem de uma, nem da outra. Então, o ajuste tem que ser feito uma vez e depois não se ajusta mais. E para tirar, pegar só pelas alças. Se for a cirúrgica, descarta. Se for N95, dá para armazenar, mas sem encostar na parte de fora. Então, não adianta nada você se proteger por 12 horas de trabalho e no final do dia pega na área que está o vírus. E você vai perder toda a sua proteção. Então, esses cuidados... Se pegar, lembrar de higienizar as mãos, né? Exatamente. Sempre lembrar de... Aqui, inclusive, para os nossos alunos, a gente fez isso no começo. Um treinamento sistematizado. Então, álcool gel, tira a máscara, passa álcool gel de novo, ou lavar a mão, né? Para lembrar de sempre manter essa questão da higiene em qualquer momento de troca de EPIs ou de contatos de objeto comum. A posição correta do elástico, inclusive, é mais confortável dessa maneira. Você posiciona o de baixo na região do pescoço e o de cima na região do alto da cabeça, para deixar a máscara adequada para o seu rosto e fica confortável. Ela não dói a orelha. Se você deixar as duas passando no mesmo lugar, dói a orelha, principalmente quem usa óculos. E ela não fica bem ajustada, ela vai ficar correndo no rosto.
Aí eu volto naquele ponto que essa aí é a curiosidade mais minha, não ao que apareceu no chat, né? Eu percebi que uma das coisas que aconteceu, o Matheus comentou muito bem, né? Tanto na universidade, eu acho que vários setores da indústria privada mostraram o ponto que é o seguinte: o pessoal ficou muito tempo sem ir para um laboratório, sem estar frequentando um determinado local. E o risco de se abrir um laboratório que ficou muito tempo parado é alto, né? E eu percebi que acho que isso foi algumas vezes muito negligenciado, né? Não sei se o Reinaldo pode comentar alguma coisa, depois o Matheus quiser complementar. Sim, eu fiz questão de colocar na apresentação a parte de segurança normal de laboratório primeiro, porque ela não pode ser esquecida, nunca, né? Não adianta você se proteger contra ser contaminado com SARS-CoV e morrer no incêndio no laboratório, né? Então, precisa ser feita essa avaliação, né? Cada instituição tem a maneira indicada lá para fazer, ou é o responsável pelo laboratório, ou tem a equipe de segurança no trabalho que faz isso, né? Mas precisa ser avaliado, porque pode ter tido vazamento químico durante esse processo, pode ter acumulado gás. Então, você tem um cromatógrafo que usa hidrogênio, pode ter acumulado, tem um micro vazamento de hidrogênio, que não estava percebendo, acumulou no ambiente, isso pode ser um risco. Então, tem que ser feita uma avaliação, sim, do local. Os equipamentos têm que ser avaliados antes de ser ligados, né, que pode dar origem a alguma sobrecarga elétrica, ali, se tem um motor travado, alguma coisa do gênero. Então, precisa ser feita uma avaliação adequada por um profissional da área de segurança, ou pelo menos pelo responsável do laboratório que conhece o laboratório, né? Matheus, quer complementar alguma coisa? Eu acho que desde desse ponto, acho que não é necessário. Um ponto que acho que esse a gente acabou discutindo um pouco, que de uma das perguntas que apareceram com relação ao uso de capela, né? Manutenção de capela também virou algo que é extremamente importante, acho que tanto quanto o ar-condicionado, né? Então, é algo que também precisa, já que a gente tem fluxo, transporte do ar, né, naquele determinado ambiente. Então, acho que essa está um pouco coberta naquela parte que a gente tinha a capela independe do Covid, né? Ela tinha que ter independe manutenção o tempo todo. A manutenção dela já era importante até antes do Covid, só era negligenciada algumas vezes, né? Então, uma das coisas que aparecem também tem a ver com a história do distanciamento, né? Eu acho assim, as pessoas se apegaram demais na história de eu preciso às vezes estar 1,5 metro, né? O Matheus até comentou que esse é o dado que a gente tem como importante, né? Mas existem laboratórios nos quais a gente tem muito fluxo de pessoas, né? Então, assim, pensando, acho que no plano da universidade, né? Não sei se o Matheus pode comentar um pouco, mas se buscou muito essa história de 1,5 metro, né? Toda hora está se falando desse distanciamento de 1,5 metro, né? Se você pudesse comentar um pouco algo que você tem conhecimento sobre, até porque você lê bastante, tem contato bastante com essa literatura com relação a esse retorno, né? Na verdade, inclusive, no caso da USP, né, da nossa universidade, teve um dado que eu discordei fortemente desde o princípio, que, não sei se vocês se recordam, mas num dos documentos liberados pela vice-reitoria, falava-se na distância de 1,5 metro e colocava que uma pessoa deveria ocupar 7 metros quadrados. E isso em lugar nenhum do mundo seria possível, porque o cálculo que foi feito foi de um raio de 1,5 metro, calculou a área do círculo. Mas isso também não faz sentido na nossa prática diária. O que a gente aconselha, o que a literatura mostra? O dado é, as gotículas viajam a 1 metro, a maior parte delas no máximo 1,20 metro, mas o nível de segurança seria 1,5 metro. Então, uma pessoa que está infectada, uma pessoa que está com Covid-19, quando ela for falar, sobretudo, quando ela for tossir, quando ela for espirrar, as gotículas vão viajar até 1,5 metro de distância dela. Isso quer dizer que, se eu estiver sem falar e uma pessoa estiver do meu lado, eu não vou estar contaminando essa pessoa, porque eu não vou estar gerando gotículas. Então, é claro que existem muitas situações especiais. O uso da máscara diminui muito? Sim, diminui muito. Esse 1,5 metro, por que ele foi buscado? Por conta disso, porque ele é o nosso nível de segurança. Onde for possível, é recomendado que você fique a 1,5 metro de distância. Agora, a gente sabe que existem muitas situações em que não é possível 1,5 metro de distância. Então, o que a gente recomenda nessas situações? Sempre estar de máscara, como em qualquer outra situação. E se você não tem a distância adequada da pessoa ao seu lado, à sua frente, evite de falar. Se for tossir,
vire para o outro lado ou use até... Você vai ter de máscara mesmo, tudo bem, se for espirrar, que são situações que não são tão comuns também. Mas se tiver com pessoa mais próxima, a nossa recomendação é evite de falar perto das outras pessoas. A respiração gera gotícula? Gera, mas você vai estar de máscara. A respiração não gera tanta gotícula quando você fala. Então, isso já gera um certo nível de segurança para a gente. Outra coisa que é importante, e que eu não comentei antes também, a gente percebeu que um ponto em que as contaminações acontecem com muita frequência é durante as alimentações. A gente tem a vantagem aqui nessa conversa de que no laboratório ninguém costuma comer, mas o que é muito importante de frisar é por que a alimentação gera tanta contaminação? Porque as pessoas estão sem máscara, estão comendo, estão movimentando a boca, muitas vezes falando. É claro que o potencial de contaminação vai aumentar muito, mostrando exatamente que a gente tem razão no nosso contraponto. Então, se as pessoas tiverem uma situação oposta, de máscara, falando pouco, falando o mínimo necessário, com distanciamento na medida do possível, a segurança aumenta e aumenta muito. Então, lembrar de que também não adianta você, vou ficar 1,5 m, não sei o que, na hora do almoço, senta todo mundo na mesma mesa, todo mundo tira a máscara, come junto, ri junto. Aí não adianta. Aí realmente a contaminação realmente pode acontecer. Um outro ponto, por fim, né, muito importante, que o professor Reinaldo citou, que é a questão do cuidado com os sintomáticos. Isso é muito importante. Acho que a gente tem que criar cada vez mais essa consciência nas pessoas, que de certa forma até uma forma de um jeito de você ser solidário com quem trabalha com você. Teve sintoma? Não vá. Isso é o ponto mais importante. Covid realmente dá muitos sintomas atípicos. Então, muita coisa pode ser sintoma de Covid. O que a gente tem recomendado? Ficou sintomático, vá para casa. No caso de muitos locais, universidades, entre o 3º e o 5º dia pós-sintomas, faça o teste para você ter certeza de que você está contaminado ou não. Não exponha outras pessoas ao risco. A temperatura se mostrou completamente inefetiva a medida. Muitos locais ainda fazem errado, medem no pulso, né? Não faz o menor sentido. A gente já viu várias vezes que não faz o menor sentido, com medo do termômetro irradiar. E assim, o que na verdade o termômetro está medindo a sua irradiação, o seu calor, né? Então é uma coisa completamente absurda e deslocada. Mas o que é importante, acho que eu queria deixar talvez como um recado para as pessoas. Cuide-se, né? Percebeu sintomas, fique atento a si mesmo. Percebeu sintomas, fique em casa, se isole, né? Não vá colocar outras pessoas em risco. Acho que os chefes hoje em dia têm tido mais essa consciência de que se a pessoa está sintomática, ela tem que ficar em casa mesmo. Essa questão trabalhista, a gente pensa um pouco depois, resolve, vá, procura um médico, mas sobretudo fique em casa. Teve sintomas, não vai expor outras pessoas, porque os sintomáticos têm exposto muitas pessoas. Tem o outro lado, é claro que assintomáticos também podem expor, mas se você teve sintomas, fique em casa, não coloque ninguém em risco. Eu queria só acrescentar a questão da avaliação de risco, né, de redução do contato entre as pessoas. Não é só quantidade de pessoa, é fluxo, como o Thiago bem colocou, né? As gotículas menores, elas têm o potencial de permanecer no ar por mais tempo. Qualquer um que já usou um espirrador de água aí percebe, algumas pequenas ficam flutuando por um tempo razoável. Aerosol, então, qualquer um que usou um aerosol spray percebe que isso fica no ar por um bom tempo. Então, não adianta fazer uma limitação do espaço, mas deixar muitas pessoas ocuparem na sequência o mesmo espaço. Eu vou colocar 5 turmas de algo em que vai entrar a cada 30 minutos uma dessas turmas. A gente está pedindo para ter um problema aí. Então, a avaliação de risco tem que levar isso em consideração. Você tem que dar tempo para, eventualmente, o aerosol ou a gotícula que foi formada ali, claro, como o Matheus colocou, a probabilidade de formar, se está todo mundo de máscara, é pequena, mas existe, né? Então, você dá um tempo para que isso simplesmente sedimente. Você tem ali a deposição, quer dizer, deposite, né? Não é sedimentar o termo correto. Para que isso deposite. Então, o fluxo de pessoas precisa ser levado em conta na análise de risco. Eu acho que... Pode falar, Matheus. Pode complementar. Eu só estava falando que esse conceito de descanso do espaço é algo importante, assim, fazer rodízio de espaços diferentes. Então, o espaço foi usado, deixa ele guardado depois, se possível com janelas abertas para ventilar naturalmente, mas fazer esse descanso do espaço, isso é importante.
E eu puxei justamente isso porque tem a ver com várias falas do Reinaldo. O Reinaldo mostrou a parte do ramp, né? Então, acho que tem a ver justamente isso. Eu acho que as pessoas começaram a perceber que não existe protocolos fechados. Mas é assim, eu vou pegar um protocolo, eu preciso olhar aquele ambiente, né? Então, ontem a gente estava discutindo um pouco aqui sobre auditorias e métodos analíticos, né? E tem suas peculiaridades. É a mesma coisa nessa parte da segurança. Não adianta eu falar, olha, é o laboratório que faz microscopia, que fica parado, todo mundo parado na sala, eles usam 1,5 m. Não, e se eu ficar andando num laboratório onde tem movimento? Então depende muito de cada laboratório, isso tem que ser olhado com muito cuidado, né? O Reinaldo, a gente conversa bastante, né? Então tem que ter um cuidado bastante grande para olhar cada lugar. Não é assim, eu tenho esse protocolo fechado e uso no laboratório e todos os laboratórios vão usar o mesmo. Não, né? As pessoas acho que tem que olhar cada lugar para tentar ver um ponto, né? E o Matheus acho que tocou num ponto que tem a ver muito com essa história do protocolo, como o Reinaldo está falando da parte do ramp, né? Porque assim, eu acho que todo mundo está fazendo assim, eu vou usar máscara, eu vou manter o distanciamento, eu vou limpar o ar-condicionado, pegando esses exemplos que a gente foi discutindo. Só que acho que tem um ponto que é justamente na parte do P ali do ramp que a gente não está tomando cuidado, e o Matheus tocou num ponto muito importante, que é justamente a história e aí? Vai acontecer de alguma hora alguém se contaminar, né? E eu acho que as pessoas não estão dando o critério suficiente para falar assim, olha, como que agora eu monitoro quem se contaminou e como eu faço isso, né? Eu acho que uma das maneiras que eu vejo que é um protocolo que todo mundo usa de várias vezes vamos monitorar via questionários. Então a pessoa passa um questionário e monitora um determinado, tal pessoa teve contato, tal não teve, e eu vejo que esse vem funcionando muito bem, né? Eu acho assim, uma coisa que eu queria até perguntar para o Matheus, do que você tem visto, né, nessa parte, tanto para protocolos médicos ou na parte de saúde, quais seriam bons mecanismos para, depois que eu sei que deu problema, né, como controlar isso de uma maneira boa? Eu acho que esse é um ponto importante da gente pensar que o problema vai acontecer. Na maior parte das vezes, muitas pessoas estão se contaminando. Então, por mais que a gente se proteja, em algumas situações as pessoas vão ter Covid. Então, realmente, a monitorização dos sintomas costuma ser uma excelente prática. Então, o que é algo ideal da gente fazer? No grupo, por exemplo, o grupo de laboratório vai retornar. O primeiro ponto é entender qual que é a situação desse grupo. Então, quem aqui já teve, quem teve caso confirmado, quem teve sorologia positiva, fazer um levantamento epidemiológico para a gente entender como que aquele grupo em específico está funcionando. Nós já temos aí uma pandemia que está há 8 meses, né, em plena atuação no Brasil. Então, muitas pessoas já tiveram. A gente tem que entender as particularidades de cada grupo. Entendido isso, esse é um ponto inicial. Eu acho que esse ponto não pode ser pulado. Temos que entender como é que os grupos que a gente trabalha, que a gente está inserido, como é que eles são compostos para a Covid-19. Quem já teve, quem não teve, quem teve sintomas, isso é importante. O ponto 2 é você fazer um cuidado constante. Então, todo dia, para quem é trabalhador regular, todo dia responder um questionário sobre sintomas. Vai ter uma hora que vai cansar, mas é importante todo dia. Por quê? Responder o formulário vai te fazer pensar melhor também sobre os sintomas que você teve. Então, responder sobre sintomas, responder sobre contactantes domiciliares confirmados. Então, minha filha está positiva para a Covid, mas eu continuo a trabalhar. Não. Se você tem um contactante domiciliar que foi confirmado, você fica em casa também. Você não vai expor outras pessoas, porque a chance de você ter entrado em contato com o SARS-CoV-2 é alta. Então, você não quer levar isso para outras pessoas, você vai ficar em casa. Até você não desenvolver sintomas, enfim, tem alguns protocolos que a gente tem observado. A gente tem visto muitos locais contratarem hospitais, então eu tenho acompanhado, o Hospital Sírio-Libanês tem feito muitos protocolos para escolas, para empresas que estão retornando, que é basicamente isso, um rastreio ativo de sintomas. Então, todo dia a pessoa vai receber, ou via aplicativo, ela recebe um push, olha, responda aqui. Eu vi uma escola, uma faculdade de medicina que fez um negócio muito interessante. Também por aplicativo, você responde. Se você não responder, o seu crachá não passa na hora de entrar. A pessoa vai ter que responder. Isso acaba sendo interessante para forçar a pessoa a responder e você conhecer melhor quem está trabalhando ali. As pessoas se sentem mais cuidadas, porque sabe que alguém está acompanhando. Ter sempre um campo para a pessoa registrar as dúvidas, reclamações. Porque nessa época, muita gente tem dúvida. E é importante, onde for possível,
ter uma assessoria ou de um hospital, ou de um médico, ou de alguém que entenda para justamente resolver as dúvidas das pessoas, porque elas vão ter dúvidas. E também não dá para a gente ter essa informação na mão e não ter nenhuma resposta a ser dada. Então, se a gente está cobrando algo dos funcionários, do grupo de pesquisa, a gente tem que ter uma contrapartida também. Então, tá bom, eu estou respondendo todo dia, mas se eu tiver positivo, o que eu faço? Ah, não sei. Aí também não adianta. Tem que ter um protocolo bem definido para essas pessoas se sentirem acolhidas, porque isso é muito importante. Além de toda a questão da Covid, a gente tem visto muito uma questão, aqui no HC tem sido muito comum isso, burnout, transtorno de estresse pós-traumático. Então, é importante que as pessoas se sintam acolhidas também, percebam que alguém está olhando por elas, para que elas não se sintam jogadas. Ah, estou retornando, mas não sei como é que vai ser o cuidado comigo. E ter esse rastreio ativo também mostra que, olha, o seu colega está cuidando de você também. Se ele tiver sintomático, ele não vai vir, ele não vai te expor, vai diminuir a chance de você estar exposto. Onde for possível, existe um conceito interessante que a gente usa da bolha sanitária. Então, assim, se eu tenho 20 pessoas trabalhando numa determinada empresa, eu só preciso de 10 por dia. Então, as 10 que virão diariamente vão ser sempre as mesmas 10. Eu faço grupo 1 e grupo 2. Na segunda, vem grupo 1, na terça, grupo 2. Na quarta, grupo 1, vou sempre alternando e o grupo com as mesmas pessoas. Por que isso é importante? Primeiro, porque gera essa sensação de grupo, para questões psicológicas, ajuda bastante. Ponto 2, se alguém ali apareceu sintomático, eu vou poder restringir a um grupo. Eu não vou ter que fazer isso com os 20. Eu vou ter 10 ali que eu sei que tem maior risco de estar contaminado. Eu vou dar uma atenção específica para aquelas pessoas. Então, onde for possível, a gente sabe que em muitos locais isso é possível, pouco a gente trabalhando presencialmente, adotar esse conceito da bolha sanitária acaba sendo muito bom. E acho que isso já nos dá bastante tranquilidade para lidar bem. Eu tenho acompanhado algumas empresas que estão passando por esse processo e as empresas que têm esse serviço de acompanhamento, atenção ao funcionário, têm tido muito menos casos, porque o funcionário fica mais consciente, né? Quem trabalha ali fica mais preocupado com a sua própria saúde e isso gera uma maior segurança. Acho que isso é muito interessante. Acho que esse é um ponto, né? Eu vi que também tem muitas empresas, até no setor químico, adotando testagem em pool, né? E aí tem a ver com a bolha sanitária, né? Então eles pegam uma amostragem de 10, aqueles 10 trabalhadores, já que é muito complicado ficar testando um por um, mas se testar e alguém daquela bolha der positivo, eles acabam utilizando esse tipo de amostragem para tentar fazer mais rápido, né? Ou detectar alguém na bolha que aquela bolha teve exposição, né? Eu acho que só é importante nesse ponto, isso é uma briga que eu tive com muitos locais aqui, assim, primeiro, teste rápido, se for usado, esqueça, ele é muito ruim. Então não usa, aquele teste da gota de sangue, não use, só para tirar dinheiro das pessoas, ele é muito ruim. O teste do PCR, existe uma indicação, o cotonete, o RT-PCR, uma indicação muito específica. Para ele ser um bom teste, ele tem que ser feito entre o terceiro e o quinto dia de sintomas. Esse é o ideal dele. Quando que a gente abre uma exceção nesses casos? Então, pessoa que tem contactante domiciliar confirmado pode fazer esse teste para retorno ao trabalho. Nesse caso, ok. Isso pode ter sido um bom direcionador. Mas, sobretudo, lembrar que ele tem uma indicação específica. Então, algumas empresas eu vi propondo de todos os funcionários serem testados para PCR. Não significa nada o resultado daquilo, porque não faz sentido você fazer isso. O teste não é feito para aquilo. A sorologia pode ser feita? Pode. A sorologia só vai mostrar um cuidado com o funcionário. Por quê? A população em geral, a média de IgG positivo está em torno de 17%, alguns locais 20%. O que isso vai significar para você? Nada. No começo da pandemia existia um conceito que a gente chamava de IgG-PES. Então, faz o IgG, se a pessoa tiver com IgG positivo, pode voltar ao trabalho. Isso caiu por terra. Por quê? Anticorpos neutralizantes não estão durando muito tempo. A gente tem visto muitos casos, não são poucos, de pessoas que tiveram diagnóstico e estão tendo diagnóstico de novo. Ou pessoas que tinham IgG positivo em altos títulos estão caindo, então não estão mais IgG positivos. Ou seja, a sorologia, o único uso de você testar as pessoas é para um inquérito sorológico, só para você conhecer como é que estão as pessoas que trabalham ali na sua empresa. Então, os testes têm que ser feitos com parcimônia. A gente tem visto muito que as pessoas estão fazendo, inclusive muitos serviços médicos respeitados estão fazendo porque as empresas pedem, mas não é essa a recomendação. Lembrando que o que nos guia é a ciência, né? Então, RT-PCR é terceiro ou quinto dia de sintomas. Sorologia,
14º dia após sintomas. Esses são os ideais. Então, se a gente seguir essas recomendações, a gente vai estar mais em acordo com a ciência, com algumas exceções que, como eu disse, também existem. Então, tomar cuidado e nunca paguem para fazer o teste da ponta de dedo. Você vai estar jogando dinheiro no lixo. Assim. Então, eu tenho feito uma campanha dura contra isso, porque realmente não vale absolutamente nada. E isso era uma coisa até que eu ia colocar, né? E acho que pega um resumo muito bem de juntar tudo que o Reinaldo acabou falando, dessa história do se preparar, né? Eu acho que também a parte de segurança de laboratório começou a dar muito mais foco de que as pessoas na empresa, às vezes a gente está mais dividido entre especialistas para fazer uma determinada tarefa, né? Ou para tomar cuidado dos setores, né? No laboratório, a gente precisa de um especialista, precisa de uma assessoria de alguém para poder fazer e tomar cuidado para que aquela segurança seja colocada, né? Então, acho que esse era um ponto bastante importante que a gente tá discutindo aqui, né? A história de delegar a pessoa correta para fazer aquele plano no qual a segurança do laboratório possa ser controlada da maneira correta, né? Um comentário, pegando, Matheus, você fez um comentário da história dos testes com relação a que 12% só tinham sido infectados, com relação às máscaras, né? Você conseguiria complementar um pouquinho mais só para a gente entender esses testes com as máscaras? Eu fiquei curioso dessa O que parte. fez foi o seguinte, a gente tentou entender, então, assim, o Instituto Central acabou virando um instituto aqui no HC, exclusivo para pacientes COVID. O que a gente fez? A gente queria entender se o uso de EPIs estava realmente protegendo os colaboradores ou não. Então, a gente fez um teste, a gente pegou todo mundo que trabalhava no Instituto Central e coletou a sorologia dessas pessoas. Foi um teste sorológico. E a gente viu que essas pessoas que trabalhavam no Instituto Central e que, portanto, eram pessoas que estavam no dia 95, avental, super preocupadas com a contaminação, porque é um instituto que é exclusivamente COVID, só 12% deu positivo. O que isso significa para a gente? Que os EPIs estão protegendo bem pra caramba. Por quê? A população em geral, naquela época, estava tendo 15%, 16% de positividade. Ou seja, é mais seguro você ficar dentro do Hospital das Clínicas na ala COVID do que você pegar transporte público, por exemplo. E por que isso? Porque dentro da ala COVID as pessoas se preocupam, usam EPIs adequados, fazem a higienização adequada, fazem o distanciamento adequado, estão alertas e cuidam umas das outras. Isso também, a gente pegou, dividimos, né, em duas frações e pegamos os funcionários que moravam mais longe e que dependiam de transporte público. E o número subiu, a positividade da sorologia para 27%. Mostrando que muitas pessoas pegaram o transporte. O transporte público é uma fonte de contaminação imensa. Por quê? Porque as pessoas não estão com EPIs adequados, não estão se protegendo, não estão alertas. Então, o que essa pesquisa do HC fez nos mostra? Tomar os cuidados adequados, usar os EPIs adequados, distância correta, protege e protege muito. Então, isso tem sido um dado que a gente tem mostrado para todo lugar que a gente vai, para mostrar que realmente essa proteção existe e ela é eficaz, ela é efetiva. A gente viu na prática, não foi só aqui. Outros serviços que eram exclusivos COVID mostraram que os profissionais de saúde que atendiam ali exclusivamente COVID se protegiam muito mais do que os que não atendiam exclusivamente COVID. Então, gera essa sensação de cuidado que ali, para quem está atendendo o paciente COVID, é uma meio que forçada, né? Porque você está vendo o cara morrer de COVID na sua frente, você vai se proteger mais. Agora, para quem puder se proteger, é claro que vai gerar uma proteção, vai gerar uma sensação melhor também, uma proteção maior. Acho que era essa a ideia, se mostrar o contraponto entre quem se protege e quem não se protege adequadamente. Perfeito. Assim, dá para ficar aqui até mais um tempo, mas a gente já está chegando quase 1h50 que a gente já está aqui conversando, né? Então, respeitando o tempo de vocês, eu queria agradecer bastante, né? Assim, eu fiquei muito feliz com a discussão, acho que era o ponto que a gente queria, né? E acho que a gente precisa alertar as pessoas, tomar mais cuidado com essa parte de segurança, tanto não é só por causa da pandemia, acho que a pandemia só abriu o nosso olho, né? Ela traz essa temática maior, então eu queria muito agradecer tanto o Reinaldo, né, então, pela apresentação da parte dos laboratórios, o Matheus com a sua experiência com relação a essa parte do Covid, né, então assim, eu fiquei muito contente com toda a discussão, né, assim, acho que não podia ser melhor do que eu podia esperar, né, então assim, Matheus, você não precisa ficar preocupado, porque acho que a ideia não foi de colocar numa enrascada, foi de juntar essa experiência de duas pessoas diferentes, acho que isso que é muito legal no debate, né, e mostrar essa potencialidade que a gente tem para poder discutir e alertar as pessoas. Então, espero que
a mesma felicidade que eu estou tendo de ter conseguido juntar vocês dois, tenha conseguido passar para o público, né? E que está assistindo. Então, olha, eu fico muito feliz, eu agradeço muito vocês, Reinaldo, Matheus, pelo tempo que vocês se dedicaram aí para tentar passar essa experiência de vocês para todo mundo, né? E muito obrigado mesmo, né? Aí acho que a Nádia faz uma consideração final, depois ela passa a palavra para vocês de novo. Com certeza. Gente, assim, sem palavras, debate sensacional. Muita coisa que a gente não sabia, falei assim, nossa, como que a gente lê e parece que a sensação que a gente não sabe, que tem tanta coisa ainda para a gente se informar, né? Então, poxa, obrigada por ter trazido aí tanta clareza e informação no debate de hoje. Obrigada, Reinaldo, obrigada, Matheus, obrigada, Thiago. Eu queria abrir só o microfone rapidamente para vocês, para alguma consideração final. Eu começo contigo, Reinaldo. Só queria agradecer novamente a comissão organizadora, ao Thiago, a Nádia, ao Matheus. Foi um prazer estar aqui podendo falar sobre isso. Uma pena que não podemos estar presenciais, né? Mas, enfim, agradeço muitíssimo a oportunidade, foi um prazer. Obrigada, nós que agradecemos, com certeza. Matheus? Eu também queria agradecer, como eu disse, né, professor, quando eu recebi o convite inicialmente, eu fiquei meio assim, não sabia muito bem o que ia acontecer, um congresso de química analítica, mas eu não podia estar mais feliz com a conversa que a gente teve aqui hoje. Eu já conheci os dois professores e acho que o nosso debate foi excelente, assim, de altíssimo nível, e saio muito satisfeito com a nossa conversa e muito feliz também. Acho que essa felicidade que o professor Thiago falou, eu estou indo com ela embora também. Fiquei muito feliz. Muito obrigado. Poxa, e a gente fica mais feliz ainda, com certeza. Thiago, alguma consideração final? Eu volto a reforçar, né? Fico feliz que eu não te coloquei na minha rascada, então, Matheus. Mas, assim, eu acho que o que eu queria provocar era justamente isso, né? Como eu comentei já há pouco tempo, era trazer essas visões diferentes. Eu acho que é um papel que a gente tem também de alertar ou tentar ajudar com esse conhecimento que a gente tem. E eu, como químico, não vou ter todos os conhecimentos, né? Então, a gente precisa se juntar, né? Uma discussão que a gente sempre vem fazendo, de se juntar para tentar conseguir fazer algo que é melhor, né? Então, esse era o potencial que eu queria ter dessa discussão. E, de novo, só falo que eu fiquei muito feliz e agradeço muito vocês por terem topado essa iniciativa. Bom, nós da Feira Analítica que agradecemos novamente a audiência que está aí firme e forte, que ficou esse tempo todo aqui com a gente. Bom, isso é sinal da qualidade do debate, que acho que, na minha opinião, Thiago, não sei se você concorda, parece que vem numa crescente ao longo dessa semana, parece que cada dia, né, tá mais empolgante. Então, muito obrigada a Reinaldo, Matheus, Thiago, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam na tarde de hoje. Esse conteúdo ele foi todo gravado, em breve será sim disponibilizado nas nossas plataformas digitais. E amanhã temos o nosso último dia de evento, também às 16 horas, nesse mesmo link. Então, aguardamos vocês e até amanhã.